Ninguém duvida que tenha sido grande o amor de Mariano e Maria Amélia. Mas castigar o filho para sempre com o nome de Prodamor conjugal de Mariné Chagas é um absurdo tão grande que, já adulto, ele requereu e conseguiu mudar seu nome com o apoio da justiça. Pais que se imaginam criativos não querem nomes comuns para os filhos e inventam nomes exóticos, que quase sempre passam a ser uma carga pesada para os filhos ou filhas no momento da socialização. Abrilina 19ª Caçapava Piratininga de Almeida. Antônio morrendo das dores. Barrigudinha Celeida. Comigo é 9 da Garrucha Trochada. Primeira Delícia. Maria Privada de Jesus. Vitória Carne e Osso. João Traficante. Lança Perfume Rodo Metálica da Silva. Tomix Bala. Magnésia Bisurada do Patrocínio. Remédio Amargo de Camargo. Cafeaspirina Cruz. Farmácio Lopes. Náusea Pereira. Inocêncio Coitadinho. Sossegado de Oliveira. Homem Bom da Cunha. Lorigã de Coti. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Podem soar até engraçado, mas são nomes que certamente provocaram muita vergonha, ansiedade e tensão e rejeição para quem foi condenado a usá-los. São nomes únicos, personalizados, exclusivos e quem se chama assim não há de encontrar xará na vida, mas um fardo pesado, difícil de carregar. É um atestado do mau gosto dos pais. Existem vários modos de criar nomes para os filhos. Oldar é filho de Olga e Darcy, assim como Josmar é filho de José e Maria. Leonan é o filho de Manuel que inverteu o nome para batizar o filho. E o pior é dar o nome pelo som da palavra, sem saber o que ela significa, como no caso da professora potiguar, Dona Blenorragia. Há casos em que o que ocorreu foi não conferir o registro, o que fez de Milton, depois de adulto, virar Milor, como Milor Fernandes, ou Ângela virar Nájila, e não perceber a incompatibilidade que impediria o registro da senhora Cristina Cussem-Pestana. Sem contar as inventoras que tiveram filhos com os nomes de Orefólio, Niroca e Nanachara. Não há pesquisa científica a respeito da influência dos nomes na personalidade das pessoas, mas é enorme a quantidade de pessoas insatisfeitas com o próprio nome ou com o nome impróprio. Muitos recorrem à justiça, mas a lei já prevê que o pai e a mãe não têm o direito de nomear a criança de modo a provocar riso ou constrangimento aos filhos. Não custa escolher um nome simples. Há livros com centenas de sugestões e que trazem até o significado do nome. Mesmo assim, há nomes que tanto valem para mulher quanto para homem, o que também pode criar constrangimento, como Jaci, por exemplo, ou como Oderflá, cujo padrinho era Alfredo e que até hoje recebe correspondência para a doutora Oderflá. Imagine o que não sofreu Tospelicar Serja, desde 1970, quando o pai resolveu homenagear Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson e Jairzinho, heróis da conquista do título de campeões mundiais de futebol. Tudo de uma vez só e num nome só. Agora, com os numerologistas que estão na praça, somando letrinhas inúteis para tentar mudar o destino das pessoas, temos Fábios com 2 Bs, Lucas com 2 Ls e Renatas com 2 Ts. Todos exagerados com 2 X. Exatamente quando a criança está mais vaidosa e preocupada com a sua aparência, por volta dos 6 anos, cai o seu primeiro dente de leite. É um momento importante para a criança porque ela está mudando rapidamente em vários aspectos. Ela mesmo começa a se reconhecer como uma pessoa já crescida e ficar banguela é uma experiência desagradável. Primeiro pela perda que a queda do dente significa, depois porque ela acredita que ficou deformada. Perder um dente para a criança representa muito mais do que aparenta. O dente é parte dela, seu rosto fica diferente e ela passa a ser motivo de brincadeira de outras crianças e até de adultos. A falha do dente para ela
é antiestética, provoca ansiedade e as brincadeiras fazem com que fique envergonhada, sensível, diminuída e insegura. Especialmente as meninas ficam muito sensibilizadas e é preciso dar atenção e carinhos extras. Não há como evitar as brincadeiras, mas se a criança estiver preparada para o momento, informada de que a queda do dente significa crescimento e deve ser motivo de orgulho, pode ser que ela atravesse bem essa fase. Quando os pais percebem que o dente está para cair, querem convencer a criança a deixar extraí-lo. Não é boa política. É verdade que o dente já cumpriu a sua função de guardar lugar para o dente definitivo, que não é mais necessário, mas a criança não quer abrir mão da parte dela. Precisa de um tempo para acostumar-se com a ideia, geralmente, o tempo que o dente mole leva para cair. É por isso também que as crianças não gostam de cortar o cabelo e choram vendo seu cabelo cair ao chão. Além disso, a criança tem medo de deixar arrancar porque não quer sentir dor. Para o adulto, não vai doer, mas a criança já tem experiência suficiente para saber que essa afirmação do pai ou da mãe pode ser um meio de enganá-la, como na hora de tomar uma injeção, por exemplo. É aconselhável que o adulto evite o trauma de forçar a criança a extrair seu dente. A dor, por menor que seja, e o sangramento eventual podem ser um trauma para a criança, deixá-la ansiosa e prejudicar sua atitude futura em relação aos cuidados com os dentes. O dente que está para cair incomoda a criança na mastigação, dói até com o contato da língua e é natural que ela evite comer. Substitua os alimentos sólidos por sopas e sucos. Ali pode estar um foco de infecção se a criança ficar levando com frequência a mão à boca e ao dente. Explique a ela o perigo que isso represente e ensine a só mexer no dente com dedos limpos e bem lavados. Em geral, a natureza cuida de fazer cair o dente, mas às vezes o outro dente já está nascendo e o dente de leite insiste em não cair. Passe um pouco de pomada de xilocaína no local, não dramatize a situação. E com um laço em linha de costura desinfetada com álcool, faça um laço, prenda o dente e entregue a criança para ela puxar. Não a engane, deixe que ela decida quem vai puxar a linha e quando. Lembre-se de que a covardia e a traição são insuportáveis. Muito raramente pode ocorrer que o dente de leite fique soldado ao osso ou ao dente que está nascendo. O dente definitivo fica em risco de crescer torto, sem espaço. Nesse caso, é bom um odontopediatra, um dentista especializado em atender crianças. Ele saberá como agir. E alguns cobrem até os olhos da criança com um pano para que não participem das providências. O certo é que a criança suporta melhor a situação quando os adultos evitam a ansiedade e não fazem a criança ficar ansiosa. A criança ansiosa fica, inclusive, mais sensível à dor. Muitos pais não cuidam da primeira dentição dos filhos, alegando que esses dentes vão cair mesmo. É uma desinformação prejudicial à criança e à sua saúde, porque o dente de leite cariado também dói. A mastigação irregular desalinha os dentes e desalinha também os dentes definitivos. Mas o pior talvez seja a atitude deseducativa. Sem se habituar a escovar os dentes regularmente, a criança só tem a perder no futuro. Cabe aos adultos dar o exemplo, às crianças e criar nelas o hábito da escovação, ao acordar e depois de cada refeição, para que não fique resto de comida entre os dentes. A escovação regular evita a doença cárie, doenças da gengiva e garantem a saúde dos dentes e da boca. De todos os comportamentos da criança, aquele que depende mais do exemplo e da insistência dos pais para que ela adquire o bom hábito é o de escovar os dentes regularmente, até para tirar o doce que os refrigerantes deixam na boca. Se seu filho pequeno conta a sério que viu Cristo Redentor com os braços para baixo, não diga que ele está mentindo. Ele, de fato, acredita que a estátua precisa baixar os braços para descansar. Daí a imaginá-la com os braços abaixados é apenas um detalhe. Na verdade, ele não está mentindo.
está fantasiando. Ainda confunde realidade e fantasia. E sua capacidade de imaginação é muito grande para ficar restrita à realidade dos outros. Às vezes, os pais divertem-se com as fantasias dos filhos e recebem o que eles fantasiam com alegria e naturalidade. Mas há certas invenções da criança que preocupam porque parecem mentiras. Por exemplo, quando a mãe proíbe comer um bombom e a criança garante que o pai deixou, quase todos os pais, em uma situação dessas, imaginam que a criança está mentindo para comer o bombom. O objetivo é esse mesmo, mas a criança não está mentindo. Ela disse que o pai deixa que ela coma porque quer tanto comer o bombom que não pode imaginar que o pai seja contra o seu desejo. Logo o pai, que ela ama e com quem quer se casar. Quando o menino pede à mãe alguma coisa e não é satisfeito, a reação será muito forte. Irritado, desaforado, chora, grita e pode até tentar agredir a mãe. Dirá coisas de que depois se arrepende e pode até desejar que ela morra e expressar esse desejo. Calma, a crise passa. Ou quando a menina, tão carinhosa, que adora a companhia da mãe, pede alguma coisa e não pode ser atendida, exaspera-se, chora, diz que vai sair de casa e não vai voltar nunca, nunca mais. Chega a dizer um palavrão que não sabe o que quer dizer e que guardava para uma ocasião especial como esta. A mãe entra em crise, ao ouvir a filha dizer que não aguenta mais. Calma, a crise passa. O menino e a menina estão provocando ao máximo na esperança de que um bom castigo possa resolver a crise e seus sentimentos de raiva, que eles acham que são ruins. É a crise edipiana. Prestem atenção aos pesadelos das crianças nesse período. São sonhos horríveis, povoados por monstros com perseguição e catástrofes. Ao acordar gritando, a criança vai chamar por aquele ou aquela que está agredindo. É que ela está apavorada com o que está desejando e precisa ser protegida contra o que pensa. Outras crianças ficaram ansiosas, afastando-se da mãe ou do pai e oferecem perigo porque são capazes de acusá-los de desamor e até de agressão física. Para essas, é melhor procurar ajuda psicológica. A fase de piana entre 3 e 5 anos é tão importante e aparentemente tão necessária que muitos educadores e psicólogos concordam que essa é a pior fase para uma eventual separação do casal. Os filhos podem sentir-se como responsáveis pela separação. O que se pede é paciência, compreensão, atenção e amor. Não tentem explicar à menina ou ao menino por que o seu amor pelo pai ou pela mãe é impossível. Não vão aceitar, não vão acreditar e podem ficar extremamente magoados. Medos injustificáveis e comportamentos desconcertantes são o resultado da falta de controle da criança sobre fantasias, própria de um sistema nervoso e psíquico ainda em processo de maturação, com muitas características primitivas. O mundo mágico é constantemente fantasmagórico. Na marcha difícil para o mundo objetivo, a criança tem que lutar contra personagens perigosos de sua imaginação, com perigos imaginários do mundo interior e reais do mundo exterior. Os anos da primeira infância são mágicos, porque nos 6 primeiros anos de vida, a criança é um ser mágico no sentido psicológico. A concepção que ela tem do mundo é mágica e ela acredita que os seus pensamentos e ações é que provocam os acontecimentos. Depois, ela amplia esse processo e descobre qualidades humanas nos fenômenos naturais e fundamentos humanos em tudo o que acontece. Para tomar consciência do mundo e desembaraçar-se do pensamento primitivo, toda criança precisa de apoio e compreensão. Precisa dos pais. As experiências dos 6 primeiros anos de vida marcam o desenvolvimento da criança para sempre, principalmente o desenvolvimento da autoestima e a percepção de si mesmo em relação aos outros. A qualidade do relacionamento com os pais pode determinar a interpretação das experiências futuras da criança, levando-a a olhar os acontecimentos da vida de acordo com aquelas noções que concebeu na infância. Uma visão positiva de si mesmo e do seu mundo
é indispensável para que a criança se desenvolva bem. E sua capacidade de enfrentar a vida e de se relacionar com os outros depende muito dessa visão, que é a base para a felicidade do futuro. É o grau de nossa compreensão intuitiva, instintiva, de pai e de mãe, que ama os filhos, que nos permite apoiar e entender, ajudando a criança a enfrentar seus monstros e fantasmas. Quanto mais confiante ela for, por perceber nosso apoio e atenção, mais fácil vai ser para a criança se livrar deles. Os anos mais importantes para o desenvolvimento da criança são os 6 primeiros. Nesses 6 anos mágicos se forma a estrutura de personalidade e a base da sua afetividade, em torno da imagem que ela faz de si mesma. Aos 6 anos, a criança já passou por experiências marcantes, conhecendo o amor ou a rejeição, o carinho ou a violência, atenção ou indiferença, confiança e desconfiança, alegria ou tristeza, apoio ou abandono. Essas experiências são fundamentais para determinar sua própria imagem. Nenhuma criança nasce confiante ou desconfiada, e isso ela aprende nas suas experiências. Se ela recebe atenção, apoio, carinho e se sente protegida, ela aprende a confiar. E é confiando nos outros que ela ganha confiança em si mesma. A principal tarefa da criança nos seus primeiros anos de vida é ganhar confiança para fazer uma boa imagem de si mesma e ter uma oportunidade justa para desenvolver-se normalmente e ser feliz.